Olha só, hoje, nossa entrevista de hoje, nossa convidada, bom dia, Alice. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigado. Que bom que você veio aqui hoje para conversar um pouco mais com a gente, né, padre? Para a gente poder falar um pouco desse assunto. Sim. É verdade? Alice, hoje nós estamos aí, hoje nós vivemos, né, um dia de finados, que a nossa cultura, né, nos leva muito, antigamente, né, o padre ainda acabou de dizer isso, a visita ao cemitério, as flores, a vela, uma cultura muito bonita, né, um movimento que fala muito sobre nós, mas o luto precisa ser bem vivido, né? Fale um pouquinho para nós o que é o luto e por que a gente deve viver o luto. Sim, o luto, então, ele é um processo, né, um processo natural. E antes de ser um processo, ele não é uma doença. Muito comum a gente pensar hoje em dia que o luto é uma doença, que precisa ser medicado, né? Mas não, o luto é um processo natural em que a pessoa vai se adaptar a um mundo que antes era muito familiar, porque existiam pessoas ali que faziam parte, né? E que depois desse vínculo rompido, a pessoa vai ter que aprender a viver de novo. Então, é um processo de aprendizagem. Ressignificar a vida. Isso. Né? Reaprender. Aprender a viver de novo. Aprender a viver de novo. Ou seja, que a gente não aprende isso, né? Não, de maneira nenhuma. Não. A gente não sabe como fazer isso. E muitas vezes a gente aprende sozinho. Ninguém diz pra nós, né? Olha, sua mãe vai falecer, você vai fazer assim. O seu filho, para muitas mães é muito difícil, né? Tem até aquela frase, um filho enterra uma mãe, mas uma mãe não enterra um filho. E como é difícil para uma mãe viver esse momento também, né? Sim, com certeza. E isso é uma falha, infelizmente, da nossa sociedade, né? Que não ensina para a morte, não ensina ter esse comparativo, né? Pensa na morte que você vai aprender a viver a vida, né? Mas o luto, em especial, ele, por ser um processo de aprendizagem, ele também é um processo singular. Então, não tem um padrão universal para que as pessoas precisem viver daquela forma, né? Sim. Cada pessoa vai viver de um jeito. No seu tempo. No seu tempo, isso. Ô Alice, e quando, falando em tempo de vivenciar o luto, quando as pessoas elas passam anos e anos, que você percebe que não é só saudade, mas é muita tristeza e muita dependência daquela pessoa. Como aquela pessoa deve fazer para sair dessa? Sim. O processo dual do luto é uma forma que a gente tem de compreender esse momento, né? Então, o processo ele é dividido em dois polos, o polo da perda e o polo da restauração. Quando a pessoa fica muito presa no polo da perda, ou seja, ela fica ali remoendo aquela pessoa que morreu, ela não consegue se abrir ao novo, não consegue refazer os vínculos, não consegue caminhar, né? Ela fica nesse ponto. Ela fica muito naquele fato só. E aí, quando isso acontece, obviamente, é indispensável que ela procure ajuda, né? Porque sozinha ela não vai conseguir, e se ficar, é muito provável que várias coisas aconteçam. Por exemplo, a pessoa pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver algum outro transtorno, né? Problemas físicos também é muito comum durante esse processo. Que é um processo muito intenso. Da pessoa desenvolver doenças físicas, isso, além das emocionais. Isso, exato. Ai, perigoso, hein, gente? Então, é bom a gente aprender em oração, que Deus me dê condições de eu saber vivenciar o luto, né? De eu saber lidar com a morte de uma pessoa que eu ame tanto, porque é muito difícil, é triste, é doloroso, mas que Deus nos dê condições que a gente saiba aprender. E o da restauração? O da restauração é essa abertura que a pessoa tem para o novo. É quando a pessoa consegue refazer os vínculos, né? Porque no luto é assim, é como se eu cortasse a minha mão, por exemplo. Tá. Né? O meu corpo, todo o meu ser vai ficar voltado para aquilo. Certo. Né? Nossa, eu perdi minha mão, eu perdi um membro. Né? Quando eu vou conseguindo me abrir ao novo, nossa, eu consigo caminhar sem a minha mão, eu consigo fazer outras coisas, né? É Legal. Isso, então eu estou aberta ao novo. Eu achei muito interessante, Alice, essa expressão que você usou logo no início da nossa conversa, lembrando que o luto não é uma doença, ou seja, o luto não é uma companhia para os nossos dias, o luto é uma fase, um ciclo que precisa ser fechado, porque a vida continua, a vida de esperança, a vida de alegria, a vida que a gente quer para a gente e para as outras pessoas também. Sim.
Sim, com certeza, né? Mas lembrando, o luto não tem um tempo, ele tem um tempo para começar, ele tem uma data fixa, mas ele não tem uma data fixa para acabar. Por quê? Porque o luto é individual, né? Por mais que a gente tenha essa noção de que, nossa, a pessoa fica muito presa num dos polos e isso é prejudicial, mas é natural e é necessário que para essa elaboração exista uma oscilação entre os polos. Ora eu lembro da pessoa, me entristeço, sinto vários sentimentos, tristeza, raiva, culpa, mas ora eu fico em paz, eu fico bem, eu consigo me abrir. Então a pessoa, além de achar muitas vezes que ela precisa ir no médico, precisa ser medicada, ela acha que ela está ficando louca, porque essa oscilação é muito intensa, né? Não sei se talvez essa oscilação esteja também ligado à circunstância específica da morte. Por exemplo, eu sempre fico muito constrangido de lidar com um velório, com a morte de crianças, de pessoas que morreram de uma maneira assim muito inesperada, muito imprevisível. Isso também, imagino eu, interfere nessa dinâmica da compreensão, da aceitação do próprio luto, né? Sim, com certeza, porque quando a gente fala de luto, a gente fala de vínculo, né? Vínculo rompido. Então, quanto mais significativo é esse vínculo, mais difícil é para que a restauração aconteça, né? Mais doloroso é. Mas uma coisa importante também nisso é que quando o vínculo é ruim, não é de boa qualidade, né? Tem muita briga, a morte é inesperada, né? Isso também dificulta muito. E nesses casos a gente pode chamar de um luto de perdas traumáticas. Então, nesse ponto é importante que a pessoa procure ajuda. Agora, por exemplo, na Covid-19, né? Quantas pessoas, mais de 160 mil pessoas morreram no Brasil. Inclusive, pessoas perderam a família quase toda, Sim, né? Então, sim. foi pai, irmão, filhos, né? Às vezes o grupo familiar morreu por esse momento. Como que a pessoa deve lidar com isso, Alice? Sim. A gente está falando assim de um luto muito da natureza, né? Um avô numa idade avançada, o padre ainda citou a criança, é inesperado, mas é um fato, né? No meio de uma vida, né? Agora, numa situação dessa como a gente viveu, essas pessoas, como elas devem lidar com isso, né? Sim. Essas pessoas, é importante a gente lembrar que elas estão extremamente inseguras, né? Sim. Quando ocorre esse rompimento do vínculo, a base de segurança é totalmente abalada. Então, quando a gente vai se aproximar, se familiarizar com essas pessoas, né, e querer ajudar, é importante que a gente foque nisso, ser base de segurança, dar espaço para que elas consigam contar a história dessas pessoas, né? Porque toda história, quando ela é contada, ela é suportada, né? Então faz sentido, quando a gente consegue contar uma história daquele que morreu, aquela pessoa vivifica, Sim. fazer memória, né? Verbalizar o que ela precisa, o que ela contou. Então, por isso que os grupos de apoio ajudam muito. Existem muitos grupos de apoio, né? Muito mesmo, em todo o país, assim. Quem está passando por isso, se tem a possibilidade de fazer parte, se na cidade tem um grupo de apoio, faça. Porque eles ajudam, né? A Fundação Elizabeth Kubler-Ross, no Rio de Janeiro, ela tem vários lugares também do Brasil, ela está espalhada, né? Mas ela promove esses grupos. Sim. Então procura a Fundação e tenta fazer isso, que vai ser muito bom. Ótima dica da Alice. Gente, olha, é procurar ajuda, não é sofrer sozinho. Sim. Não sofre sozinho. Fala o que você está sentindo, não tenha vergonha. Tem como esse grupo que a Alice nos indicou, tem os grupos da Pastoral da Escuta que você pode encontrar, ou então encontrar um amigo que você confie, alguém da família, né? Então você deve fazer terapia, que é muito importante, para você reorganizar os seus sentimentos, porque não pode deixar tudo, ainda além da dor, meio bagunçado, né, Alice? Sim, com certeza. E hoje, de modo especial, né, dia de finados, muitas pessoas não vão conseguir ir ao cemitério, né? Faça o propósito de pegar um cantinho em casa, fazer como uma homenagem a essas pessoas, né? E contar sobre elas. Se não tem a possibilidade de contar para alguém, escreve sobre elas. Né? Verdade. É uma forma de homenagear essas pessoas, de fazer com que elas estejam presentes, porque a pessoa morre, mas o amor não morre. Então a restauração é justamente encontrar um caminho de dar amor para essa pessoa e receber amor dessa pessoa também.
Porque é interessante, né, que o amor ele é tão transcendente que ele não necessita do físico. Então, quando a pessoa morre e eu consigo internalizar ela na minha vida, né, eu levo ela para todo lugar. E aí eu estou mais perto dessa pessoa que morreu do que antes, muitas vezes. É mesmo. Do que ela foi em vida. Sim. Ô Alice, também as pessoas precisam, a gente precisa, eu falo as pessoas, mas todos nós precisamos lidar com as pessoas, né? A invasão das pessoas. Então morreu, exemplo, uma mulher ficou viúva. Você precisa casar de novo. Porque você precisa namorar. Você precisa, agora você precisa começar a aprender a dançar. Não tem umas coisas assim. Vai fazer um curso. E então a sociedade, as pessoas, elas invadem porque elas... E como que as pessoas precisam se defender mesmo disso ou elas podem se liberar? Não, por favor, defendam-se disso, né? Porque isso é um ataque. Péssimo, é um ataque. E não só isso, muitas vezes em velório, né? Quantas pessoas? Você não pode chorar, ou você tem que ser forte, ou então chora. Chora, você não está chorando. Isso, exatamente, essa determinação, esse imperativo, que faça isso, faça aquilo. Não, deixa a pessoa. Ela tem uma sabedoria interna que vai guiar, ela precisa se escutar, né? É verdade. Quando ela se escuta, ela sabe o que ela precisa fazer. E a gente não precisa ficar dando pitaco. Né? Então, se a pessoa está realmente precisando de ajuda, então procure alguém que seja capacitado para isso. Né? Lógico. E não ficar escutando as vizinhas do entorno que fica dando pitaco na sua vida. Então, melhor ficar quietinha. Sim. Né? Melhor ficar quietinha e não falar nada. Imagino também, Alice, que uma atitude muito importante é essa atitude de não reprimir o luto, de viver o luto na intensidade necessária, nem mais nem menos, mas evitando, sobretudo, essa repressão, quase que como numa postura de defesa, de negação do próprio luto. Né? Sim, com certeza. Isso. Cada pessoa, o luto por ser singular, cada pessoa vai vivenciar de uma forma, né? Então, não cabe a nós, que não estamos vivenciando isso, exigir que o outro viva de determinada forma do jeito que eu quero. Porque a pessoa, se ela quiser chorar no momento do enterro ou depois, ela pode chorar. A sociedade de hoje, ela exclui muitos nossos sentimentos, né? Os sentimentos elevados são os de alegria, de prazer, mas esses outros que são tidos como ruins, de tristeza, raiva, são muito reprimidos. E o luto é cheio disso, porque o luto é a vida, o luto não é um apêndice da existência. Você está vivendo, você vive o luto, então você vai viver, sua vida está ali, né? Então tem tudo isso, tem um borbulhamento de sentimentos. Então sinta só o sentimento e viva segundo a sua sabedoria interna, que você vai conseguir passar por esse momento, né? Há uma passagem bíblica, a propósito disso que você falou, há uma passagem bíblica muito interessante. Os evangelhos falam da reação de Jesus diante da morte de Lázaro, que era um amigo muito próximo de Jesus. E os evangelhos dizem isso com muita beleza, sobretudo o evangelho de João lembra que Jesus, diante do túmulo de Lázaro, se comoveu profundamente e chorou. É a única vez em que o evangelho faz referência a isso, de Jesus externando esse sentimento de tristeza diante do luto. Acho que isso nos faz pensar que a vida humana está nas mãos de Deus, a vida humana pertence a Deus e o luto deve ser vivido não como uma doença, não como algo a ser reprimido, mas como algo que naturalmente faz parte da nossa vida, faz parte do ciclo da vida, né? Sim, com certeza. É humano, né? É humano chorar, é humano ter raiva. As emoções por si só, elas não são boas nem ruins, elas simplesmente são. O modo que eu enxergo, o modo que eu dou um sentido para elas que vão determinar isso, né? O choro não é ruim, é bom, faz parte da vida, né? Então, é natural esse processo. O processo ele vai por si só se encerrar, ele vai por si só ter um fechamento, né? A gente só precisa seguir o fluxo. Caso a coisa esteja muito intensa, então procure ajuda e essa pessoa capacitada vai te ajudar nisso. Uma pergunta sempre muito difícil, Alice, diz respeito a essa conversa sobre a morte, sobre o luto com as crianças. De que maneira, a partir de qual idade, com qual metodologia abordar esse tema da morte, do luto com as nossas crianças, com os nossos filhos? Uhum. Interessante o senhor perguntar isso, né? Porque às vezes a gente pensa que a criança ela nunca vivenciou uma morte, né? Nossa,
coitadinha da criança, é a primeira vez que ela está vivenciando, mas não, a gente se engana. Porque até mesmo um bichinho que ela tem de estimação ou alguma coisa que ela se apega e de repente acaba, ela vivencia de certa forma o luto. Então a morte, por mais difícil que seja para os adultos lidarem, é uma realidade também para a criança. Desde pequenininho eles vão aprendendo a ter esse contato, né? Então o adulto ele precisa de uma forma muito natural chegar e falar para essa criança, né? Olha, por exemplo, seu pai morreu. Seu pai morreu, seu pai está ali, por exemplo, no velório. Fala francamente, né? assim. Fala a verdade. Sem ficar enfeitando. Isso. Essa história da estrelinha foi pro céu, o que você acha Meu Deus, disso? não faça isso. Isso daí é criar esperança, né? Esperança falsa. Ou materializar em outro objeto. Sim, né? com certeza. Né? Lógico que a cultura, a religião de cada família vai ajudar muito. Né? A gente não pode excluir isso. Mas cultivar uma falsa esperança é muito errado. É importante falar a verdade. Aconteceu isso. Seu pai, lógico, na medida de uma fala muito adequada e muito sensível, né? Mas seu pai morreu, a mamãe está aqui, vai cuidar de você, você vai ser amparada, eu não vou morrer, no caso, a mãe, né? Então, a criança, a gente tem que lembrar disso. Teve uma perda, há uma insegurança fortíssima. É importante que quem vai cuidar dessa pessoa entre nessa base de segurança. Até porque essa pessoa também ela está vivendo um luto em que ela precisa se ter segurança para essa criança, né? Sim. É muito difícil, porque por isso que o apoio é fundamental, né? A buscar ajuda, ter alguém junto com essa pessoa é fundamental. Porque normalmente, às vezes, a gente precisa dar força para alguém. Se meu irmão morre, eu preciso ajudar minha mãe. Eu preciso viver o meu luto, talvez eu precise apoiar minha mãe, né? Ali quem está mais próximo. E é muito difícil, às vezes, as pessoas se sentirem responsáveis por esse luto do outro, né, Alice? Sim, com certeza, com certeza. E às vezes, nesse processo de ser forte o tempo todo, ela vai deixando as suas próprias emoções de lado, né? Não precisamos ser fortes o tempo todo, né, Alice? Não. Então fala isso para todo mundo. Não precisamos ser fortes. Não precisa. Para onde que eu olho aqui? Não precisa ser forte o tempo todo. Porque não dá. Você tem que ter um espaço, né? Que você possa se abrir e ser fraco, ser frágil, perceber as suas próprias fragilidades. Né? Mas é importante dizer, né? Porque a Alice está falando isso aqui no programa, que eu não preciso ser forte o tempo todo e pegar essa fala e levar pro resto da vida, viu? E ser fraco, né? Não. Ah, eu já escutei que eu preciso... Não, é assim, é tudo com muito bom senso, viu? Discernimento, que a gente precisa viver bem, né? Tanto aquilo que dói, quanto equilíbrio, quanto aquilo que nos faz bem. A gente precisa ter bem dosado isso para viver bem, né, Alice? Sim, com certeza. A gente não pode generalizar, né? A gente não pode generalizar o jeito que os outros vivem o luto, o jeito que todo mundo tem que viver, precisa ser forte o tempo todo, precisa ser fraco, posso ser. Não, cada situação, ela vai exigir uma forma da gente viver. É, né? verdade. A gente precisa ter esse discernimento e procurar sempre o equilíbrio, né? É verdade. Bom demais, né, padre? Muito bom, são os segredos da vida. Eu sempre penso que a esperança cristã traz de fato essa mensagem. Diante da morte, diante do luto, nós precisamos ter confiança em Deus. A confiança em Deus, na graça de Deus, nos ensina que a morte é uma etapa, é um ciclo da vida e que a nossa vida está sempre nas mãos de Deus, sempre muito protegida pela graça de Deus. Muito obrigado, Alice. Gostei muito da nossa conversa e tenho certeza que muitas pessoas que nos acompanham em casa vão começar a entender o luto de uma maneira diferente, de uma maneira mais natural, mais tranquila. Sim, agradeço o convite, né? Falar desse tema é uma riqueza para mim, então se alguém precisar de ajuda, pode entrar em contato, estou aqui para ajudar mesmo. Que bom, Alice. Muito obrigado. Obrigada, viu?